Quais são os tipos de fundos imobiliários? Basicamente, os fundos imobiliários eles se dividem por tipo de gestão e aí classifica como gestão ativa e gestão passiva, mas eles também podem ser classificados por tipo de quantidade de ativos e aí a gente divide eles entre monoativos e multiativos ou por tipo de ativos. Nossa, Jean, que confusão! Bom, por tipo de ativos, eles podem ser fundos de renda, fundos de recebíveis, conhecidos como papel, fundos híbridos, fundos de fundos, chamados como FOFs, ou fundos de desenvolvimento. Calma, que eu vou explicar cada um deles. Os fundos que têm a gestão ativa e gestão passiva nada mais é do que a gestão ativa é quando aquele fundo vai buscar sempre um retorno acima da média. Então, os gestores estarão ali constantemente buscando e aprimorando para conseguir as melhores oportunidades do mercado. Com a gestão ativa, ele sempre vai fazer uma reciclagem do portfólio, vai girar carteira, ou seja, ele não se apega a ativos. Ele vê uma oportunidade, eles irão buscar então executar, que seja vender um imóvel, comprar, tá? Então eles vão estar constantemente fazendo dessa forma. De forma geral, uma gestão ativa quer dizer que tem ali diretamente a mão do gestor. Tem um gestor, um profissional capacitado que vai estar sempre analisando, escolhendo os melhores imóveis, melhores localizações, fazendo tudo isso. E como eles têm esse trabalho, claro, na gestão ativa, nós temos a taxa de administração, ou seja, é a remuneração para esses gestores. Já a gestão passiva é justamente quando aquele fundo imobiliário ele vai replicar um determinado índice, por exemplo, pode ser o IFIX, pode ser Suno 30, entre outros, tá? Índice, e ele justamente vai copiar aquela carteira e vai replicar ele para obter os mesmos resultados que aquele determinado índice. Então, não tem tanto trabalho de ficar girando carteira e tudo mais. A taxa, nesse caso, sempre vai ser menor, porque não existe tanto trabalho assim como na gestão ativa. Agora, os fundos do tipo pela quantidade, eles podem ser monoativos ou multiativos. Basicamente, é o quê? Monoativo vem de mono, de um. Então, isso significa que aquele fundo imobiliário possui, por exemplo, um imóvel só, tá? na sua carteira, no seu portfólio. Um exemplo que nós temos é o XPCM 11, que é um fundo imobiliário lá de Macaé, que ele possui somente um ativo, um imóvel ali de locação. Isso tem muito risco envolvido, tá? Porque possuir somente um imóvel não é uma diversificação. Então, a gente tem que ter cuidado com manutenção preventiva desse imóvel, tem que estar sempre ali de olho, tá? Em qualquer coisinha que precise fazer para que o inquilino fique satisfeito. E a localização, quando se trata de somente um imóvel, é fundamental. Já os fundos do tipo multiativos, ou seja, possui muitos ativos, muitos imóveis, então possui uma diversificação. Consequentemente, isso traz mais segurança para o fundo, traz mais segurança para os investidores e, nesse caso, a gestão ativa é fundamental, porque tem muito mais imóveis para tomar conta. E ainda continuando no monoativo, multiativo, é o monoinquilino e multi-inquilinos, que basicamente se igualam, né, se equiparam aí ao que já foi falado. Porém, se trata, nesse caso, dos inquilinos, que nada mais é do que quando tem um imóvel ali somente um locatário. O próprio XPCM 11 tinha a Petrobras, né, uma grande empresa como inquilina, e um certo dia a Petrobras achou que não compensava mais ter ali o seu escritório locado naquela região, não estava compensando, ela simplesmente saiu do imóvel, claro, pagando a multa rescisória, mas o imóvel ficou vazio. Então a gente deve analisar isso. Apesar da Petrobras ser uma grande empresa, para ela não era viável, então ela acabou saindo. Então tem o risco do negócio quando se trata de somente um inquilino, tá? E vai ser sempre específico daquela determinada empresa e somente uma fonte de receita, tá? Uma empresa só pagando somente aquele aluguel. E se acontece uma crise, aquele inquilino
pode acabar não tendo capacidade de pagar os aluguéis, então o fundo acaba ficando sem rendimentos. Já o multi-inquilinos, que é o mais interessante, possui diversos locatários, tá, na sua carteira, no seu portfólio, então Mercado Livre, Magazine Luiza, Assaí, enfim, né, já possui uma carteira ali de inquilinos também. Então, se algo acontecer, não vai sofrer tanto impacto, tá, esse fundo imobiliário. Então, acontece uma diluição de risco, né, de forma interna aí no fundo, uma diversificação. Agora, os tipos de fundos imobiliários, a gente vai começar então dos fundos de renda, que é o mais tradicional, né? Aquele prédio que você vê que paga o aluguel ali mensalmente, são aqueles ativos reais, como lajes corporativas, galpões logísticos industriais, shopping centers, varejos educacionais, hotéis, tá? E por aí vai. Já o de recebíveis e híbridos, tá? Que são os famosos fundos imobiliários do tipo de papel, eles investem em recebíveis imobiliários, em dívidas imobiliárias. Se você tem dúvida do que é um CRI, tem vídeo aqui no canal, tá? Explicando o que é um certificado de recebível imobiliário. Então, depois desse vídeo, vai lá e assiste para não ficar nenhuma dúvida. Então, esse tipo de fundo ele já não possui imóvel físico, mas a sua operação é em lastro imobiliário, que é em dívidas imobiliárias. Já os fundos híbridos, eles vão investir em mais de um negócio. Então, ele pode ter na sua carteira uma porcentagem em fundos de tijolo, né, em galpões, lajes corporativas, pode ter fundos de papéis, né, investir em CRIs, enfim, pode ter um pouco de cada coisa. Os FOFs, que é os conhecidos, né, fundos aí de fundos, o próprio nome já diz, ele investe em outros fundos imobiliários. Então, ele compra cotas de outros fundos imobiliários. Esse tipo de fundo, eles têm como característica já uma grande diversificação, porque eles compra vários fundos imobiliários, várias cotas, que acaba sendo selecionado aí pelo gestor. E ele possui duas formas de lucro, que é os rendimentos dos FIIs mais as vendas aí da cota com lucro. E nesse tipo você já consegue uma diversificação com um aporte muito menor. Então, às vezes você investindo R$100 em um FOF, ele possui ali na sua carteira 20 cotas de fundo imobiliário diversificado, então você já está indiretamente diversificado nesses 20 fundos imobiliários. E por fim, o fundo de desenvolvimento, que é aquele fundo imobiliário que vai investir em desenvolvimento de projetos imobiliários. Então, vai construir imóveis para poder vender ou alugar. E os seus resultados vêm justamente com as vendas e a locação. E nesse tipo de fundo, ele possui um risco maior, porque esses ativos ele tem uma rentabilidade muito variável, porque se ele está em desenvolvimento, está em obra, está em construção, ele tem prazos, né, para poder conseguir arrumar um inquilino depois dessa obra. Então, tem aí uma pimentinha que a gente deve analisar com muito cuidado na hora de investir. Bom, pessoal, basicamente os tipos de fundos imobiliários são esses, tá? Os mais importantes e principais que você deve conhecer. Se você ficou até aqui, eu já te agradeço, aproveita, deixa aí aquele like para ajudar o canal a crescer, sua ajuda é muito importante. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos, ative as notificações e comente o que você está achando do conteúdo, comente, traga aqui sugestões de novos temas que eu vou olhar com muito carinho para poder ajudar vocês a investirem cada vez melhor.